Meticuloso, organizado e dono de uma memória privilegiada, o ex-ministro Palocci é visto por apoiadores de Lula como uma das maiores ameaças que pairam sobre o PT e outros integrantes do partido. Não foi por acaso que o ex-ministro incluiu em seu acordo de delação uma garantia de segurança permanente para ele e sua família. Ele não quer ser o novo Celso Daniel. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma confirmou nesta quinta-feira, em depoimento à Justiça Federal, que o ex-presidente renovou uma medida provisória em troca de dinheiro para o filho Luiz Cláudio Lula da Silva, vulgo Luleco. Tenho testemunhas, registros de telefonema dele, agendas, afirmou o ex-ministro. O fato de Palocci ter garantido que possui provas sobre os seus relatos é motivo de preocupação no PT. Como bem relatou Altamir Pinheiro, o homem-bomba é Palocci. Durante um bom tempo, muito inocente de boa-fé, apostava numa delação premiada de José Dirceu. Veja como é falha a compreensão geral do que se passa no Brasil do século XXI. Delação de Dirceu não existe por um motivo muito simples. Ele não tem o que ganhar em troca. Tudo ou quase tudo que se dispuser a revelar aumentará sua pena, porque ele estava no comando de quase tudo, a não ser que diga que foi tudo culpa do Temer, como fez Joesley com a cobertura de Janot e da imprensa Free-Boy. Mas não adianta, mentir para a polícia vai mais cedo ou mais tarde piorar a situação do mentiroso. José Dirceu não fez e não fará delação nenhuma, pelo motivo exposto e porque está inacreditavelmente solto. O único que terá condão de corrigir esse disparate é o homem-bomba. Outra aberração prestes a ser corrigida pelas revelações de Palocci é a impunidade de Dilma Rousseff, que ainda está passeando pelo mundo com dinheiro do contribuinte para se vitimizar e piorar a imagem do Brasil lá fora. Mas é a bomba ou as bombas de Palocci que virarão de fato esse jogo. A negociata de Pasadena, a cobertura para o tráfico de influência de Erenice, as tentativas de obstruir a justiça e a Lava Jato tentando comprar o silêncio de Cerveró e blindar João Santana e Mônica Moura, a operação criminosa para tentar salvar Lula da justiça nomeando o ministro, toda a condescendência explícita com o banditismo dos diretores da Petrobras, prepostos do PT, etc. Há investigações eficientes e focadas, como a da lavagem de dinheiro na negociata com a Guiné Equatorial. Lula acaba de ser denunciado pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que se somarão aos processos igualmente bem conduzidos do Triplex de Guarujá e do Sítio de Atibaia. Palocci pode ajudar muito a elucidar as triangulações entre BNDES, ditaduras amigas e empreiteiras. A justiça só pôs a mão numa fração do maior escândalo da história. É interessante ver o ex-chanceler de Lula, Celso Amorim, preocupado com os rumos da política externa do novo governo. Diplomacia boa é a que dá cadeia. A bola da vez é Luleco, o filho de Lula, que está a um passo do chilindró. Palocci entregou tudo. O depoimento de Antônio Palocci foi comprometedor e devastador, tanto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto para seu filho Luiz Cláudio Lula da Silva, o Luleco. O filhote do ex-presidente foi até Palocci e pediu 2 a 3 milhões de reais para a Touchdown, empresa do garoto. O ex-ministro contou que Luleco teria lhe pedido ajuda para arrumar dinheiro. A justificativa seria a contribuição para um torneio de futebol americano que ele iria organizar no Brasil. Palocci consultou Lula. O ex-presidente então revelou que já havia resolvido o problema com um velho amigo, o lobista Mauro Marcondes. Parte da propina arrecadada pelo lobista numa negociata realizada diretamente com Lula foi repassada para Luleco. Por outro lado, é notório que a defesa de Luleco vem claramente protelando, através de diversas chicanas jurídicas, no sentido de evitar o depoimento do rapaz. Diante disso, já se aventa a possibilidade de prisão do filho de Lula, a qualquer momento. O juiz Ricardo Leite irá decidir. O Brasil está entrando numa conjuntura em que, se Palocci não virar Celso Daniel, essa página infeliz da nossa história começará de fato a ser virada.
Mandar Lula para casa a essa altura, com as investigações prestes a comprovar o esquema dele em toda a sua amplitude, só poderia ser entendido de duas formas: esquizofrenia ou bandidagem do STF. O ex-ministro da Fazenda no governo Lula, Antônio Palocci, disse hoje à Justiça Federal que o ex-presidente renovou uma medida provisória em troca de dinheiro para o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva. A reportagem é de Camila Bonfim, de Brasília. Palocci foi ouvido por videoconferência da Justiça Federal em São Paulo. O ex-ministro e delator prestou depoimento no processo em que o ex-presidente Lula é réu, acusado de receber propina em troca da edição de uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo. Segundo as investigações da Operação Zelotes, a MP 471, editada em 2009 por Lula, prorrogou benefícios fiscais a montadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Ministério Público Federal diz que, em troca, as empresas beneficiadas pagaram propina a intermediários, que repassaram a políticos. Palocci afirmou que o lobista Mauro Marcondes, considerado o elo entre as montadoras e Lula, pagou pela aprovação da medida provisória e que ouviu essa informação do próprio ex-presidente. Ele repetiu o procedimento que Mauro Marcondes havia feito quando da aprovação da 471. Depois da MP 471, foi aprovada uma segunda medida provisória, renovando os benefícios, a MP 627. Palocci disse que o lobista Mauro Marcondes também pagou por essa segunda medida e que Lula editou essa MP em troca de dinheiro para o filho, Luiz Cláudio. Palocci disse que foi informado disso pelo próprio Lula. Nessa ocasião também, por parte da aprovação da MP, eles iam pagar uma quantia, não sei se era exclusivamente essa quantia, nem mais que era só usado. Ele pode deixar o seu empreendimento para a forma de 2014 e que o Mauro Marcondes iria repassar esse recurso para o Luiz Cláudio. Em relação a essa segunda MP, Lula e o filho Luiz Cláudio são réus em um outro processo, também da Operação Zelotes. Palocci foi ouvido como testemunha da Justiça pela primeira vez nesse processo e disse que, além desses casos, houve diversas decisões sobre outras medidas provisórias que foram tomadas para atender a pagamentos de propina a integrantes do governo e do Congresso. Sem detalhar conteúdo, Palocci confirmou que tratou de MPs na delação premiada. Ele já fechou 2 colaborações com a PF, que já foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal e seguem em sigilo. Os filhos do ex-presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e Luiz Cláudio Lula da Silva, o Luleco, podem se complicar. Luleco está com todos os seus passos sendo monitorados diuturnamente pela Receita Federal. A coluna de Lauro Jardim na Veja informa que, por ordem do fisco, os cartórios paulistas são obrigados a informar qualquer transação envolvendo empresas de Luiz Cláudio da Silva, o filho de Lula enrolado com a justiça, do qual a Receita Federal não desgruda. Já o Lulinha ganhou um presentinho e agora tem até um livro em sua homenagem circulando na praça. O ex-executivo Marco Aurélio Vitali escreveu um livro que soa como texto-depoimento e envolve Fábio Luiz Lula da Silva, o conhecido Lulinha, onde são relatados todos os detalhes das falcatruas das quais participou. Chamado de Sócio do Filho, as verdades sobre os negócios milionários do filho do ex-presidente, o livro ainda não tem editora, mas já circula há mais de um mês no Rio de Janeiro. Vitali teria acompanhado de perto a forma como Lulinha conseguiu enriquecer. Não houve delação, nem tampouco o sujeito está preso. O homem que vivenciou todos os detalhes do enriquecimento de Lulinha resolveu esmiuçar a história em um livro. Os negócios milionários, os contratos sem nenhuma lógica comercial e as operações suspeitas que faziam jorrar milhões em empresas de fachada que nada produziam. Marco Aurélio Vitali, diretor do grupo empresarial de Lulinha durante 7 anos, concluiu o livro sobre o palpitante assunto. Vitali resolveu fazer 1000 cópias de seu livro. Com suas cópias, ele já conseguiu divulgar cerca de 600 exemplares.
O sócio do filho desvenda as sociedades e negócios milionários que foram realizados por Lulinha e seus sócios, Jonas Suassuna, Fernando Bittar e Khalil Bittar, através da influência política do ex-presidente Lula. Antes de escrever O Sócio do Filho, Vitali teve o cuidado de entregar pessoalmente todos os arquivos e documentos que atestam a sua veracidade à Polícia Federal do Paraná. Além de entregar voluntariamente essas provas, oficializou em depoimentos os fatos relatados à Receita Federal, Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, Ministério Público Federal do Rio e Polícia Federal, Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. As informações dadas por Vitali já foram para a mira da Polícia Federal. Uma das novidades do livro é a personalidade de Suassuna e seus negócios com o Lulinha. Parece óbvio que tão logo o novo governo assuma, o cerco se feche para todos os corruptos. Vai ficar bem mais difícil roubar, ou até mesmo esconder ou guardar a grana roubada dos cofres públicos. Quem está de olho nessas falcatruas é Sérgio Moro, e ele já tem por onde começar. O novo ministro da Justiça, que assumirá no ano que vem, quer investigar a origem dos 174 bilhões de reais que estavam no exterior, sem registro na Receita Federal. O valor foi repatriado por meio de programa editado nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Na época, o governo possibilitou que quem tivesse valores no exterior pudesse repatriar sem informar a origem do dinheiro. O plano de Moro é incrementar a integração entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e unidades de inteligência financeira, em especial o Conselho de Atividades Financeiras, COAF, para verificar o uso dos valores por organizações criminosas, tanto aquelas com atuação violenta como o tráfico de drogas e armas, quanto as envolvidas em crimes de colarinho branco. Essas condutas não estão anistiadas pela lei. Falando em corrupção, vale lembrar que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se tornou alvo de mais uma denúncia sobre o recebimento de dinheiro de Caixa 2. Desta vez foi a empreiteira CCR, que confirmou que doou 3 milhões de reais por meio de Caixa 2, quando a petista disputou a eleição para o Senado em 2010. A informação faz parte do acordo que a CCR firmou com o Ministério Público de São Paulo. Segundo a empresa, no mesmo ano do repasse de 3 milhões de reais a Gleisi, o então senador Aloysio Mercadante também pediu 3 milhões de reais, mas teria levado apenas 1,7 milhão e também via Caixa 2, de acordo com a companhia. O relato da doação a Gleisi foi feito pelo ex-presidente da CCR, Renato do Vale, em depoimento a promotores da área de patrimônio público e do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. De acordo com o ex-presidente da empresa, a doação para Gleisi foi solicitada pelo seu marido, Paulo Bernardo, ministro do Planejamento do governo Lula, à época do pedido. Segundo o depoimento, o marido de Gleisi enviou um intermediário para tratar da entrega do dinheiro, o que teria sido feito em parcelas por conta do alto valor. A Lava Jato foi só o começo. Sérgio Moro vai ter muito trabalho no ano que vem.